Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para continuar o conteúdo sobre potenciação que na última aula que eu coloquei aqui no YouTube para vocês, a gente falou sobre alguns exercícios de potenciação. E agora a gente vai ver a definição de potenciação, certo? Então vamos dar continuidade e vamos ao conteúdo. Então, potenciação, certo? Então vamos para o próximo slide aqui. Essa definição eu tirei de um livro muito antigo de Álvaro Andrini. A fonte está aqui, é Praticando Matemática, que antigamente era a 8ª série. Álvaro Andrini, São Paulo, editora do Brasil, de 1989, certo? Então, essa definição é uma definição muito simples, né? E quanto mais praticidade, quanto mais simples, melhor para que seja entendido, ok? Então, potência. Potência é um produto de fatores. Então, na verdade, potência é o que? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, aqui nós temos n, que é o expoente, a é a base, né? Então, a elevado a n é igual a quê? É igual a vezes a vezes a vezes infinitamente quantas vezes o n estiver dizendo. Por exemplo, se no n aqui for 10, então vai ser a vezes a vezes a 10 vezes, né? A multiplicação de a 10 vezes. Então, isso daí a gente entende que é uma potenciação. O número real a, que é a base, é chamado de base. Como acabei de falar, né? O número real a é a base da potência. E o número natural n é chamado de expoente da potência. Então, o n é o expoente da potência, certo? Vamos dar aqui alguns exemplos numéricos, né? Então, o exemplo A, 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso vai ser igual a 16. Exemplo B. Menos 7, observe que está entre parênteses, menos 7 elevado ao quadrado é igual a menos 7, também tem que colocar nos parênteses, certo? Multiplicado por menos 7, sempre repetindo o parênteses, porque vai haver uma multiplicação de sinais, certo? Então, aqui nós temos menos 7 multiplicado por menos 7. Então, na multiplicação de sinais, nós temos menos multiplicado por menos, que vai ser positivo. E aqui não precisa ser colocado o sinal positivo, não é obrigado. E 7 vezes 7, 49. Então, o exemplo B está aí bem definido para vocês. No exemplo C, nós temos o seguinte. No exemplo C, é menos 2 elevado ao cubo, né? Elevado a 3. Então, aqui nós temos menos 2, observe, dentro do parênteses, sempre dentro do parênteses, porque aqui a potência, a base da potência está dentro dos parênteses, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só a multiplicação de sinais aqui, certo? Olha só a multiplicação de sinais. A multiplicação de sinais aqui nós temos o seguinte. Menos multiplicado por menos vai ser igual a mais, né? E mais multiplicado por menos vai ser igual a menos. Né? Por isso que a resposta aqui é negativa. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Né? Então, tá aí simples de se entender. Certo, gente? Aqui, nós temos a letra D. Está dentro do parênteses também. 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2. Aqui é uma fração elevada ao quadrado, dentro do parênteses. Como aqui o resultado é positivo, que está dentro do parênteses é positivo, não é obrigado a ser colocado parênteses. Aí, professor, lá em cima colocou e aqui não colocou, justamente. Porque aqui não vai haver a multiplicação de sinais. Na verdade, há. Só que não é preciso a gente calcular, porque sempre multiplicado, mais multiplicado por mais é mais, multiplicado por mais é mais, e assim infinitamente, né?
quando a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Quando a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo, né? Isso tem algumas definições que a gente vai ver futuramente, certo? Então, nós temos 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2, 1 meio, né? Então, aqui nós, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui está feito a definição, né? De potência. Continuando aqui, nós temos alguns casos particulares de potência, né? Nesses casos particulares, vamos ver esses casos particulares. Caso 1. Toda potência de expoente 1 é igual. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Então, isso é uma definição já que a gente tem que entender que todo número, independente de qual ele seja, existe um expoente 1 ali que não precisa ser colocado, certo? Então, este expoente 1, ele fica oculto aqui, certo? Se fosse um 2, teria obrigatoriamente de ser colocado 2, mas o 1 não precisa, porque qualquer número elevado a 1 dá esse próprio número, dá o próprio número, ok? Exemplo, menos 3 elevado a 1, menos 3, certo? Outro caso, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, essa é uma definição. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, nós temos a elevado ao quadrado é 1, certo? A elevado ao quadrado é 1. Olha o exemplo aqui, menos 5 elevado a 0 é igual a 1, não importa, aí o resultado é positivo, certo? Terceiro caso, toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Então, vamos entender isso aí. Se o expoente aqui ele é negativo, você vai inverter a base. O que é inverter a base? Qualquer número que a gente tenha, deixa eu fazer aqui para vocês, qualquer número que a gente tenha aqui, 3, por exemplo, 3, e esse 3, o inverso de 3 é 1 terço. 1 terço, porque aqui embaixo, gente, sempre vai existir 1. Qualquer número, lá está ocultamente o denominador 1, em qualquer número inteiro, certo? E o inverso de um número fracionário é o que? Você vai inverter a base, o denominador se torna numerador e o numerador se torna denominador. Então, nós temos aqui, ó, o expoente é negativo, a base é A. Então, o 1 que está aqui abaixo, do A aqui, ó, o 1 que está aqui, ele vem para cá, a base desce para o denominador e o expoente que era negativo agora vai ficar positivo. Sendo que o A, que é a base, é diferente de 0, ou seja, nunca pode ser igual a 0, certo? N é um número inteiro diferente de 0. Aliás, A é diferente de 0 e N é um número inteiro, ok? Entendido? Exemplo, 2 elevado a menos 3. Então, está aqui, ó, 1 que estava aqui embaixo, 1 que estava aqui abaixo do 2, ele subiu, o 2 desceu para o denominador, o expoente ficou positivo. Então, resolvendo isso, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, 1/8. Ok, gente? Então, esse daqui é uns casos particulares, certo? Continuando aqui sobre potenciação, a gente vai só dar uma revisada em tudo que a gente viu. Introdução à potenciação. Então, nós temos aqui, relembrando, A elevado a 0 é sempre igual a 1, com A diferente de 0, certo? A elevado a 1 vai ser sempre A, vai ser sempre a base. A elevado a N é igual a vezes quantas vezes o expoente estiver dizendo.
Se aqui for 5, vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5 vezes, certo? O N sempre maior ou igual a 2. Porque se o N for 1, é igual à própria base, certo? Se A elevado a N é igual a B, então o número A chama-se base, né? Só relembrando. N é o expoente e B é o resultado da potência. Agora vamos ver algumas propriedades. Algumas propriedades da potenciação. Então, nós temos A, produto de uma potência de mesma base. Então, aqui está produto de uma potência de mesma base. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Então, você vai somar os expoentes, porque aqui é uma multiplicação. Na divisão de potência de mesma base, que é a letra B, olha cá. A elevado a M sobre, ou dividido, A elevado a N. Então, na divisão, o quociente, né, na divisão de potência de mesma base, observe que A é a base, são iguais. A gente repete a base e subtrai os expoentes, sendo que A é diferente de zero. C, potência de potência. Olha só, A elevado a M está dentro de parênteses e o N fora, elevado a N. Então, aqui nós temos uma potência de potência. O que é que a gente vai fazer aqui? Você vai repetir a base e vai multiplicar M vezes N. Multiplica os expoentes. Distributiva em relação à multiplicação. Então, A vezes B. Observe que está dentro do parênteses, elevado a M. Então, vai ser A elevado a M. Repete, ó, o sinal de multiplicar, B elevado a M. Então, você está distribuindo aqui o expoente para todos os números que estão sendo multiplicados aqui dentro do parênteses, certo? Distributivo em relação à divisão. Então, aqui observe o seguinte, que no caso B, observe que eles estão fora do parênteses, é uma divisão, só que eles estão fora do parênteses. Cada um tem o seu expoente diferente, o M e o N. A base é igual. No E é diferente. Na distribuição de relação à divisão, nós temos o seguinte. A sobre B elevado a M. Então, isso daqui vai ser o quê? A elevado a M sobre B elevado a M. Observe que o expoente é igual para os dois, certo? Sendo que B tem que ser um número diferente de zero. Ok, gente? É isso aí. Então, nós vimos aqui as propriedades. E vamos ficando por aqui, certo? E a gente marca uma próxima aula para a gente dar continuidade à potenciação ou rever algumas atividades. Ok? Um abraço para todos.